Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, o assunto é afroempreendedorismo. Olha só, segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Brasil possui 11 milhões de empreendedores negros. Deve ser muito mais, realmente. Uma pesquisa feita pela RD Station no ano passado constatou que o afroempreendedorismo movimenta cerca de 1,73 trilhão por ano no país. É muito dinheiro, gente. A Câmara de Vereadores vai realizar a primeira feira de afroempreendedores nos dias 16 e 17 de novembro e a Prefeitura de Porto Alegre também vai organizar uma atividade nesse sentido. Para a gente poder falar sobre desafios, perspectivas e como o poder público pode contribuir com os empresários negros, participam do programa de hoje a Lu Brito, que é empreendedora. Também o Sairon Quadros, que é empreendedor e representante da Odabá, que é uma associação de afroempreendedorismo. Também a Paula Guedes, que é organizadora da Feira de Afroempreendedorismo da Câmara Municipal, e a Adriana Santos, que é coordenadora de igualdade racial da Prefeitura. Muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês aqui com a gente para falar sobre esse tema que movimenta mais uma vez o Legislativo. A gente tem diversos projetos aqui na Câmara que incentivam também o afroempreendedorismo. Eu queria começar com a Ana, que está aqui comigo do meu lado aqui, porque a gente quer falar sobre essa iniciativa da Câmara, abrindo aqui o debate sobre a importância de uma primeira feira de afroempreendedores. Ana, foram selecionados 29 afroempreendedores? 29 expositores. 29 expositores, na condição de expositores realmente, que vão comercializar no espaço da feira produtos, serviços e alimentos. Temos também 10 suplentes, né, que foram elencados. Eu queria que tu me destacasse, assim, nesse início, como foi o cuidado de vocês nessa feira para escolher tanta gente boa, porque realmente eu imagino que foi muita inscrição e escolher tanta gente boa para vir aqui para a Câmara expor. Bem-vinda. Obrigada. Sim, nós estamos comemorando a 38ª Semana da Consciência Negra da Câmara. E dentro dessa semana, nós vamos incluir a primeira feira de afroempreendedores do Legislativo. Nós escolhemos, são 29 expositores e nós temos 4 convidados. Que nem você falou, entre eles, nós temos alimentação, temos artesanato, vestuário e estética. Temos um massagista. Nossa, tá maravilhoso o trabalho deles, estão incríveis. Nós verificamos e a qualidade dos trabalhos, dos produtos é incrível. Sairon, olhar para essa iniciativa da Câmara aqui é muito legal ver também empreendedores, colegas teus também tendo essa oportunidade, e tu deve também voltar no tempo, né? Hoje tu tens aí já um pouco desse empreendedorismo mais concreto, digamos assim, com a tua empresa, tu és do ramo da saúde bucal, né? Como foi para ti esse início, para empreender aqui em Porto Alegre? Bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer para nós da Odabá estar aqui junto, né, participando desse momento, porque não histórico, né, onde a gente tem essa união de forças em prol de uma necessidade, né, de tantos daqui da capital, porque não do Brasil, né. O empreendedorismo, para mim, ele surgiu como na vida de muitos brasileiros, né. Comecei a empreender por necessidade, né. A gente começa através de situações para pagar uma conta aqui, para pagar uma conta ali. E aí, depois, com o tempo, tu começa a sentir a necessidade de aprimorar esse conhecimento, né? E, graças a Deus, ainda tive a feliz sorte de estar numa família que sempre apoiou, que é fundamental para a gente, né? Mandar um beijão pro pessoal de casa, né? Apoiando a gente. E essa questão do empreendedorismo voltado para a área periférica, né, que é o foco principal do nosso negócio da Marfim, ele conseguiu encontrar essa assessoria, esse olhar afrocentrado, quando a Odabá surgiu na minha vida, né? Se entender enquanto negro no negócio, não separar a tua ancestralidade do teu empreendimento é fundamental para que tu tenha sucesso nessa jornada, né? Porque
tu tem esse receio, né? Tu tem esse receio. Eu não sei se a Lu teve no início, né? A Paula, desculpa, eu não lembro se ela empreende, né, só através da Câmara, mas a necessidade de tu ter alguém que elimine essas crenças, né, que diga que sim, tu pode ter o teu negócio, tu pode sim demonstrar a tua ancestralidade e fazer com que isso seja uma forma de ganhar dinheiro por opção e não somente por necessidade, né? Como a gente estava conversando poder passar aqui por antes. cima disso, né, ter esse retorno tão importante. Isso que o Sairon está falando é muito importante também. Contigo, Lu, como é que foi, né? Hoje tu está aí à frente de várias empresas, né? Tu conseguiu desenvolver muitos trabalhos, inclusive até fora aqui do Rio Grande do Sul, São Paulo também. Como é que tem sido para ti? Bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Como o Sairon falou, o empreendedorismo ele surge por total necessidade há 6 anos atrás para conciliar carreira e maternidade, que hoje 80% das mulheres tentam ser mãe e trabalhar, porque as empresas elas não têm essa visão, né, da mulher no mercado de trabalho. Então, há 6 anos atrás, quando eu tive que pedir demissão para cuidar das minhas 2 filhas, estava em casa e não era o papel que eu queria, só de ser mãe. E aí eu consegui encontrar no empreendedorismo uma forma de conciliar os dois momentos. Então, através do setor de eventos, né, eu tenho uma empresa de espaço kids em casamentos. Então, através do setor de eventos, eu consegui me encontrar, porque durante a semana eu conciliava maternidade, levar para a escola, buscar da escola, e final de semana eu fazia as festas e acompanhava as crianças nos casamentos. Então, nesses 6 anos que eu venho no empreendedorismo, muitas histórias, muitas conexões, e não mudou assim o cenário. O cenário é o mesmo, muitas mulheres saindo das empresas para poder conciliar, as empresas não mudaram ainda, não viraram a chavezinha, e muitas mulheres abrindo os seus negócios para ter esse duplo papel, né? Então, com a pandemia aí há 2 anos, cortando para a pandemia esses 6 anos que eu empreendo, 2 anos de pandemia, o setor de eventos foi o primeiro a fechar e o último a abrir, e ainda está engatinhando, né, o setor de eventos. E aí eu consigo essa conexão com o São Paulo, que também é uma startup só de mães e mulheres. Então hoje eu sou gerente de produtos lá também. E aí eu sempre falo assim, a gente empreende por total necessidade, a gente sabe disso. E se a gente não se conecta com as pessoas certas nessa jornada, a gente não consegue. E eu sempre atendi o setor de eventos, por ser o Espaço Kids em casamentos, né? Sempre foi público A de Porto Alegre. Eu sempre tive em várias situações de público A, público... E aí eu entro no Aldabá também e eu começo a virar esse pensamento também, né? Comecei a atender outros clientes também. Então, sim, o empreendedorismo vem há 6 anos por total necessidade e eu não vejo uma mudança. As mulheres ainda estão saindo do mercado de trabalho para poder conciliar carreira e maternidade. Realmente é muito desafiador isso. Pois é, pra ti, Adriana, que ouvindo essas histórias, tu és da educação, mas tá à frente aí dessa coordenadoria importante da Prefeitura da Igualdade Racial. Como é que vocês têm percebido esse movimento em Porto Alegre crescer de empreendedores negros, de apostar realmente nisso também como ajudando a economia da cidade? Bem-vinda. Obrigada. Queria também cumprimentar os colegas de palco aqui e o pessoal da casa. Prazer estar aqui, poder falar um pouco sobre isso. Enfim, eu estou há 1 ano e alguns meses na Secretaria de Desenvolvimento Social, com a Coordenadoria de Igualdade Racial. E desde o primeiro momento, assim, pensando nessas políticas públicas que necessitam ser construídas e agregadas ao trabalho, me preocupei em olhar um pouco melhor para essa questão do afroempreendedorismo. Justamente porque a gente estava voltando de uma pandemia, né, quando eu ingressei ainda no processo de pandemia, mas assim, voltando ao trabalho com mais devagar, mas mais presente, e eu vi assim muito premente a quantidade de pessoas, e principalmente o nosso público, pessoas negras, né, empreendendo muitas vezes por necessidade, e naquele momento necessidade de alimentação, inclusive, né, e a ideia que me surge então é de pensar nesse público, de como qualificar melhor esse campo de trabalho, porque não é só, como você disse assim, a gente vai lá por necessidade, começa a vender um pastel, começa a produzir um artesanato, alguma coisa que já faz em casa e que, enfim, traz para venda.
mas qual é o lugar que vai vender esses produtos, com que qualidade isso vai ser feito, quais são as linhas de crédito possíveis para poder alavancar um negócio, enfim, todos os requisitos necessários para se produzir empreendimento com qualidade, que pode começar sim por necessidade, mas pode virar um meio de vida até promissor. Mas para isso a pessoa primeiro tem que se descobrir empreendedora e segundo ter as opções e acessórios adequados para que isso se desenvolva. E um pouco do meu papel nesses últimos meses, enfim, de trabalho, é procurar ajudar nesse processo, né? Começou sim muito voltado para também, assim como aqui na Câmara, né, constituir esse espaço qualificando esse espaço de empreendedores dentro da Semana de Consciência Negra, mas não só como um fato isolado, pontual, né, dentro da semana, mas pensando em política pública. Então, a gente conseguiu agora realizar uma parceria com o SENAC e estamos desenvolvendo um curso de boas práticas para empreendedoras, principalmente negras, que produzem alimentos e que precisam estar participando de feiras e coisa e tal. E a gente sabe que tem que ter aquele certificado de boas práticas para vigilância sanitária. Então, a gente conseguiu fazer agora no mês de outubro a primeira turma oficial. A gente teve uma turma ano passado, que ainda não era uma parceria mais oficializada, né? E agora a ideia é que todo ano a gente ofereça uma turma virando uma política pública mesmo. Para ser algo mais contínuo mesmo. Exatamente, porque a ideia não é só visar... O ano passado a gente fez muito visando a Semana de Consciência Negra Municipal. Esse ano a gente já fez um número maior de pessoas, não só aquelas que comportam os nossos espaços ali da feira, mas outros números, e sempre colocando, bem, nem todas vão para a feira, mas vão para a vida, né? Que essa que é a ideia. E, além disso, agregando parcerias internas da Prefeitura com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tem uma linha de crédito para microempreendedores. Então, a ideia é de a gente poder fomentar isso junto aos... Porque a informação, ela também é muito preciosa. Mas né? eu quero entender um pouco mais sobre essa linha de crédito, até vou te interromper, porque achei importante tu mencionar isso, porque isso ajuda muito quem está começando, realmente, ainda mais quando os empreendedores vêm da periferia. E voltar a falar com a Paula Guedes aqui, que está junto nessa organização da feira aqui da Câmara, que a gente, pela primeira vez, vai ver uma feira de afroempreendedores aqui na Câmara, nos corredores, dias 16 e 17 de novembro aqui na Câmara, né? Para o pessoal que circula pela Câmara, os vereadores políticos poderem conhecer esses produtos. Queria que tu falasse um pouco mais sobre esses escolhidos que vocês fizeram, né? Para a gente poder ver esses produtos que a gente pode encontrar aí. Queria que tu explicasse para a gente. Nós selecionamos 29, né? Dentro deles nós temos artesanatos, bonecas, brincos, nós temos vestimenta, vestidos lindos, baseado na cultura afro. Que legal. Nós temos massagistas, nós vamos apresentar um massagista muito legal, uma transista. O trabalho dela é maravilhoso, ela vai trazer modelos para apresentar para todos. Temos uma moça que ela vai estar caracterizada de baiana, vendendo acarajé. Ah, que delícia. Nossa, o trabalho deles está maravilhoso. Temos muitas de alimentação. Temos doces, bolos, tortas. A Câmara vai estar recheada de alimentos. Todo mundo vai dar uma engordadinha. Engordadinha, né? Olha que bacana poder também incentivar também esse empreendedorismo de alimentação, para a gente se aproximar dessa cultura também. Sim. Os selecionados estão com produtos maravilhosos. Nós fizemos uma reunião com eles para conhecê-los pessoalmente, verificar a questão de que eles precisavam de estrutura para vir para dentro da Câmara e expor os seus produtos, né? Sim, toda uma organização realmente, porque para vir, mesmo que sejam 2 dias inicialmente, a primeira feira vai ser apenas 2 dias, mas tem que se organizar, tem que comprar material e isso também tem um gasto. A gente depois pode falar se essa feira daqui a pouco pode virar algo mais concreto aqui na Câmara, né? Sayron, e a tua associação, né, podendo ajudar empreendedores no começo do negócio, quais são os principais desafios ainda enfrentados? Tu vês ainda realmente muito preconceito de conseguir encontrar o seu espaço? Na verdade, a Odabá ela vem baseado em 3 pilares, né? Que é a limitação
a eliminação de crenças limitantes, né? O empoderamento do povo negro na sua economia, na sua qualidade e principalmente no fomento desse produto que ele faz. Ele vai muito no encontro do que a Adri estava falando, né? Ele pode sim começar, como nós começamos, através da necessidade. Porém, ele precisa ter esse olhar técnico, mas ele tem que entender do negócio dele, né? É esse conhecimento técnico que a gente vai em encontro aos nossos associados. Então, hoje a gente tem uma rede de 100 associados das diversas áreas, né? Por exemplo, eu sou do ramo da odontologia, sou um serviço. Mas num dos nossos eventos, que é o Afrontalks, que a gente faz todo final de mês, a gente faz uma edição do Afrontalks, que já vem acontecendo há mais de 3 anos, né? Esse momento tem a feira, tem o momento Black Money, tem o momento Griot, né, que é muito importante o empreendedor entender a ancestralidade. Eu falo, já começa a ficar arrepiado, porque na maioria das vezes sempre é um momento muito cultural, sabe? Sim, é muito profundo. Muito profundo, assim. E que, na maioria das vezes, na grande mídia, no grande mercado, tu não encontra, né? Difícil tu encontrar numa loja ou numa clínica odontológica onde o dentista sai com uma bata, né? Por que não? Por que eu não posso, né? Por que ela não pode vender acarajé em grande escala nos grandes redes, né? Como ela vai fazer isso, né? Quem são os empreendedores que pode agregar no serviço com ela, né? Então, esse serviço que a Secretaria fez com a Adri é o nosso dia a dia no empreendedorismo. A gente passa esse conhecimento com profissionais das diversas áreas, de maior nível gabarito que pode imaginar, né? Então, é nesse sentido que a Odabá vai em encontro a essa relação, né? Muito importante esse empoderamento, realmente, de acreditar nesse negócio. E, Lu, uma pesquisa também da RD Station revelou que 48,6% dos negócios de afroempreendedores não tem faturamento. O que tu atribui isso, assim? Quais elementos daqui a pouco tu achas que dificulta para essa falta de faturamento? É a falta das pessoas, o preconceito mesmo, e de não conhecer, e resistência? O que tu entende e compreende disso? É muito importante quando traz a questão do faturamento, né? Porque a gente sempre brinca assim, o empreendedor está ali trabalhando, vende o seu negócio, vende os passo-kits para pagar o boleto do final do mês. A gente faz muito conta de padaria, que a gente brinca, né? Continha de, soma aqui o quanto deu para construir e dobra esse valor e pronto, esse é o meu lucro, né? Então entra muito com a questão da capacitação que a gente fala, a questão do faturamento entra com tudo isso. Então, tu começa a empreender trocando, eu sempre brinco, né? Trocando a roda do carro com o carro andando ali, tu vai indo. E tem grande potencial nos negócios, né? Eu também estou à frente da feira lá, eu recebo muitos negócios e todos têm total potencial. Mas sempre uma questão de administração também, uma noção de administração. A gente tem também as consultorias em relação a... Eu sou uma das consultoras também na Empodera Afro. E quando eles chegam pra gente com algumas demandas, a gente pergunta, e quanto é o teu negócio? E muitos não param para colocar no papel quanto é o seu negócio. Quanto é para eu ir lá e colocar as meninas para trabalhar? Quanto é o meu deslocamento até lá? Quanto eu vou... Muitos não têm isso, porque não tem tempo de parar para desenhar o seu negócio e vai fazendo, faço um bom pastel, vendi 10 pastéis hoje, amanhã eu vou vender 20. Planejamento, né? Não tem um planejamento, isso é uma questão, e vai fazendo. E não para planejar, não para ter essa noção do faturamento, né? E por que tu acreditas que não há esse planejamento? É receio? É para ver realmente se vai dar certo primeiro? Tem os dois cenários. Primeiro é para ver se vai dar certo. Segundo é porque não tem mesmo... Muitos não têm conhecimento para parar e fazer, né? Porque daí a gente fala também de um pouco de noção de administração, que eu digo isso, né? Eu sempre digo, acho que a gente pudesse parar um pouco para... Eu mesmo, como empreendedora, eu falho muitas vezes no meu negócio, porque realmente eu vou ali, faço essas contas assim, dá o dobro, pagou. Então, isso também é um pouco de noção, o cenário, e também um pouco de a dificuldade de vender os seus negócios, né?
Isso também é um fato. A dificuldade de ir lá e comprar do empreendedor, do afroempreendedor, né? Porque muitos são trabalhos artesanais, muitos são trabalhos feitos por eles, que nem tu trouxe aqui, né? Que vão ser todos produtos, todos feitos por eles. Então também, as portas se abrirem para esse empreendedor, para ele ter esse faturamento, né? Então isso também. Porque não adianta ele ter toda essa noção também e fazer essas contas e conseguir chegar nesse valor se as portas não se abrir para ele, para o mercado. Tem que ser um conjunto de fatores. É um conjunto de fatores. Tem que estar aberto isso aí. Pois é, Adriana, entendendo essa parceria, é muito importante que tu trouxe, né? Como vocês conseguem também ter essas parcerias com o desenvolvimento econômico para ajudar esses empreendedores? Sim, sabe que ouvindo falar sobre a Odabá, me remoto para nossa atual perspectiva de trabalho agora na Secretaria. A gente está construindo esse momento de conexão com afroempreendedores, dialogando no que eu considero as 4 principais instituições, grupos, coletivos de discussão afroempreendedorismo hoje, que é a Odabá, Reafro, Impulsiona e Redes de Feiras Livres. A gente está dialogando justamente para poder entender qual é o papel do cenário político, público, no auxílio a esse trabalho. Nossa pretensão não é ocupar o lugar da Secretaria de Desenvolvimento Econômico no sentido de potencializar fatores econômicos, mas entender onde o social, porque é onde eu venho, minha Secretaria de Desenvolvimento Social, onde o social se liga com o econômico, justamente para poder fazer esse desenho de que há pessoas que, por necessidade de desenvolver-se socialmente, né, de cuidar da sua família, de cuidar das suas coisas, acabam empreendendo e, na verdade, elas não têm todo esse nicho de informações adequadas e de formação adequada para definir, bom, eu quero empreender, esse é o meu caminho ou não. O legal é eu voltar para o mercado de trabalho sem um empregado de uma empresa, enfim, e tudo bem, e ser bem valorizado por isso, e ter seus ganhos para isso, sustentar sua família com isso, mas a pessoa precisa ter os leques de opções de informação, inclusive, de formação, para ela chegar nesse nível de definição, justamente para poder, então, enxergar se os lucros, enfim, o que está envolvido no negócio, se vale a pena o risco ou não, porque é um leque bem complexo. Eu estou aprendendo, como eu disse para vocês, sou da educação, estou na coordenadoria há pouco tempo, com um outro leque de políticas públicas a ser desenhado, né? E eu me apaixonei por essa questão do afroempreendedorismo, porque é complexo, mas é fascinante tu ir desmembrando esses mistérios, né? E poder, talvez, de alguma forma, ver como é que o serviço público com recorte étnico-racial pode auxiliar, né? Justamente envolvendo essa questão de descobrir-se negro em processo com potencial para poder empreender, que isso não é só para rico, são vários passos para poder passar, para branco, mas que é para todos nós, todos temos condições de, né? Essa é a valorização de pertencimento, que não precisa deslocar o pertencimento étnico e ancestral, como você falou, né? Do poder ganhar dinheiro com o seu trabalho, né? Então, essa gama de estrutura, ela precisa ser pensada justamente nos espaços de oportunidade. Então, ok, a gente está discutindo ali por dentro do Semana de Consciência Negra também, mas ela não deve ser o único espaço. A gente tem que procurar galgar outros espaços. Aqui mesmo, esta casa, exarou uma norma de 2017 que diz que todo mês a cidade de Porto Alegre tem que criar um espaço afroempreendedor para que as pessoas possam expor os seus produtos. A gente está buscando efetivar essa norma, né? Porque as leis, elas também não existem para bonito, elas precisam ser cumpridas, né? Mas justamente um espaço de qualidade, não é colocar os empreendedores em qualquer espaço, o Largo Zumbi mesmo, ele só funciona na forma como ele funciona na Semana de Consciência Negra, porque há o investimento do poder público em organizar com lonas, com qualidade para não ter sol, não ter chuva, não expor as pessoas ao relento. Até também para cuidar dos próprios utensílios e também Exato, as questões os que são materiais, expostas, né? Com segurança, com refrigeração, etc. Então, a ideia que a gente busca é uma construção, embora lenta, mas
com a ideia de resultados efetivos, é que a gente tenha um espaço de qualidade permanente, né? Onde as pessoas possam, sim, trabalhar, expor seus produtos e até definir, realmente, bom, esse é o que eu quero para minha vida, eu vou seguir. Tem linha de crédito, tem formação. Eu posso me associar a uma instituição? Perfeito, vá seguir seu caminho. Não, eu quero ser independente. Bem, então há elementos do serviço público, de política pública que podem também te ajudar, né? A gente não quer substituir mas fazer as conexões necessárias, seja com os coletivos, seja com os indivíduos, né? E o que é importante também, não sei, por favor. O que é importante também quando tu traz, né? Eu quero ser empreendedor, também é um perfil, né? Eu acho que a gente entra para o empreendedorismo também por esse momento de incerteza, mas também ter muita leveza na hora de decidir que não, eu quero voltar para o mercado de trabalho. Porque isso também é um movimento que está acontecendo de ser, não, o mercado de trabalho não é bom, o mercado de trabalho não é para mim, só que tem uma diferença, eu quero empreender para ser livre, né? A liberdade, não é liberdade, né? Eu digo assim, depois que começa a empreender não tem liberdade, né? É flexibilidade, eu gosto muito de trazer essas duas diferenças. Perfeito. A gente tem mais flexibilidade quando a gente empreende, mas não liberdade. Então também é uma questão de perfil e também parar para ver se realmente é para mim. Porque meu marido é CLT, né? Enfim, ele fala, eu não sei como tu consegue, eu não conseguiria. Porque realmente é um looping. E assumir isso também, Assumir isso também é muito difícil. Então, a onda é empreender? Não, depende. Exato. Por que tu está empreendendo, né? Então isso é muito importante. Na verdade, quanto serviço público, eu penso que é uma questão que tem que andar casada. A gente faz movimentos de política pública para auxiliar no desenvolvimento de empreendedorismo, de afroempreendedorismo, mas também faz movimentos junto ao Cine, os equipamentos que nós temos na rede da prefeitura, de empregabilidade, né? Então, a nossa secretaria ela tem as duas discussões sobre a nossa aba, né? O Cine, que emprega também está conosco. Então, a gente sempre faz esse diálogo. Buenas, aqui a gente vai incentivar, sim, que as pessoas produzam, enfim, seus papéis, mas, bom, se descobriu que não é aquilo ali, então o Cine é uma... Vamos por outro lado. A gente segue falando sobre o assunto, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta em instantes. Até mais.